À noite, ela engole uma estrada secundária. Pensa num sedã preto, deslizando por essa escuridão. Lá dentro, o silêncio é quase uma coisa física, sabe? Pesada. Hoover, o arconte Ventro, está com as mãos firmes no volante. Ao lado dele, Javiera, sua parceira Brujá. E ela fica traçando círculos na própria pele. Um gesto que pode ser tanta coisa. Um carinho, talvez, ou um aviso. O destino deles é esse lugar. Um posto de gasolina que parece uma ferida aberta no meio do nada. A tinta descascando como pele morta, um caminhão-tanque largado ali parecendo uma carcaça. As luzes do carro só servem para mostrar o tamanho da decadência. O ar tem aquele cheiro de cigarro barato e gasolina velha. Um convite ou, quem sabe, uma armadilha. E de volta ao carro, esse silêncio fala mais do que qualquer palavra. É o peso de tudo que não foi dito entre os dois arcontes, a tensão de uma missão que já começa errada. Hoover sente o olhar dela na sua nuca, queimando. A negociação nem começou de verdade, mas o conflito entre eles já está ali, instalado. Então eles saem do carro. O terno impecável de Hoover chega a ser um insulto para toda aquela ferrugem em volta. E a Javiera, sob aquela luz fraca do posto, a beleza dela se torna quase perigosa. O primeiro contato está prestes a acontecer. E das sombras, uma figura se move. Não é bem um andar. É como se ela fluísse. É Ron, o xerife. O cheiro dele chega primeiro. Terra molhada, estrada antiga, cheiro de ferra. Ele não olha para eles como pessoas, mas como ameaças a serem catalogadas. E as palavras dele são assim, curtas, como um galho seco quebrando. As respostas vêm no mesmo tom, ríspidas. Um protocolo para se seguir em território hostil. Ventro, arconte. A voz do Hoover é firme. Bruja, arconte. A de Javiera, um arame farpado. Identidades declaradas, uma porta sem maçaneta é aberta. Eles foram convidados a entrar. Lá dentro, o cheiro é químico, sufocante. Óleo queimado, veneno de rato. Isso aqui não é uma loja de conveniência, é o covil da Príncipe de Howard. E bem no centro de tudo, a verdade que foi tão bem escondida está prestes a vir à tona. Samantha Wilson se levanta do seu trono improvisado, um sofá todo rasgado. Ela não é alta, mas a presença dela tem peso. E ao redor, a sua corte. Ron, o xerife, leal e selvagem, e Samuel, o senescal bruja, com séculos de fúria guardada nos olhos. Cada um ali é um pilar do poder dela. Hoover não perde tempo, vai direto ao ponto. Ele fala do vácuo de poder no Distrito 4, uma consequência direta do massacre que a própria Samantha orquestrou. Ele não está oferecendo ajuda, ele está apontando uma necessidade mútua. Afinal, uma fronteira desprotegida é um problema para todo mundo. É uma jogada de mestre, precisa, que expõe a fraqueza dela ao mesmo tempo em que oferece a solução. Só que, enquanto Hoover está lá, tecendo a proposta dele, o verdadeiro drama acontece em silêncio. Samuel, o senescal, ignora o Ventru completamente. Os olhos dele estão fixos, cravados na Javiera. A tensão na sala, que antes era só um fio, vira um cabo de aço prestes a arrebentar. O poder não está na oferta de Hoover, está nesse olhar. E Samantha percebe. Claro que percebe. Nada escapa dos olhos de uma príncipe. Ela corta o discurso de Hoover com uma pergunta direta, apontada para o seu senescal. Uma pergunta que vai forçar a verdade a sair das sombras. A resposta de Samuel cai na sala com o peso de uma lápide. O silêncio que vem depois é denso, físico. A gente quase consegue ver a máscara de Hoover rachar por um segundo. A negociação inteira, toda construída em cima de uma omissão, acaba de desmoronar. Esse é o homem que mudou o jogo. A ligação dele com a Javiera não é só um detalhe, é um fato perigoso que envenena qualquer chance de confiança. Um segredo que ela e Hoover escolheram não contar e que agora pertence a todos naquela sala. O Hoover ainda tenta controlar os danos, levando a Javiera para fora. Mas é tarde demais. A crise precisa ser resolvida antes de qualquer acordo. E essa resolução não vai ser nada pacífica. Lá fora, perto dos carros, a conversa explode. Vira um exorcismo em espanhol furioso. Mesmo sem entender cada palavra, o significado é claro. Abandono, traição, cova. Uma história muito sombria entre um senhor e sua cria abandonada. Está sendo desenterrada ali, na base da violência. E quando Hoover tenta intervir, Samuel se vira para ele. E não é só um olhar, é uma onda de poder, uma autoridade ancestral que esmaga a vontade. Hoover, o grande arconte, recua um passo, sem querer. Ele sente na boca o gosto metálico e humilhante do medo.
Engolindo o orgulho, engolindo o pavor, Hoover volta para a negociação. Ele finaliza a proposta, uma fundação filantrópica, recursos massivos dos Ventru em troca de influência legítima para Samantha. É um acordo brilhante, mas que agora está selado com o veneno da desconfiança. Os arcontes vão embora, deixando um silêncio pesado para trás. A proposta está na mesa, mas a noite deixou cicatrizes. Agora, a corte de Howard tem que decidir se aceita um presente de um inimigo que começou a conversa com uma mentira. E o conselho está dividido. Jackson, o Nosferatu, sente o cheiro de armadilha. Ventru não faz caridade. Samuel, claro, movido pela raiva, vota contra. E Samantha, sempre pragmática, ordena uma investigação. Confiança, uma vez quebrada, não se conserta tão fácil. A discórdia já começa a se espalhar. Quando Nolan, o jovem protegido de Samuel, aceita uma missão com o xerife, Samuel o dispensa com desprezo. Vá lamber as botas do Gangrel, ele diz. As lealdades, que foram testadas pela desconfiança de fora, começam a se romper por dentro. E enquanto alianças antigas se quebram em Howard, sob a mesma noite fria, uma nova relação se forma. Longe da política, longe da traição, um outro tipo de ensinamento, de confiança, tem seu início. Isadora, uma jovem Tremere, e seu novo aprendiz, Adrian. Eles se registram num hotel barato. Adrian está apavorado com a janela enorme do quarto, uma ameaça mortal. Mas Isadora, com toda a calma, o ensina. Ela o introduz ao ritual do refúgio sagrado, uma proteção contra o sol que custa sangue. É um começo, metódico, cuidadoso. A noite avança, deixando acordos frágeis e novas lições. E fica a pergunta, ecoando no escuro. Nesse jogo de sombras, o que a gente deve temer mais? O adversário que mostra as armas ou o parceiro que esconde as suas?